todos. Dar início de maneira imediata aqui a esse painel. Eu vou proceder à apresentação rápida dos professores e depois passo a palavra, porque eles são os protagonistas de agora. Professor Douglas Antônio Rocha Pinheiro, doutor em Direito pela UNB, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e advogado. Professor Tiago Fábio de Carvalho, doutor pela Unicinos, professor adjunto de Direito Penal e Criminologia do PPG da UFES. É isso. Bom, imediatamente passo a palavra aqui para o professor Douglas, com o tempo de fala de 5 minutos, 25 minutos. Reduziu o tempo de fala também? Já cortaram o intervalo, já reduziram o tempo de fala. Olha lá. Ok. Olha o responsável ali, ó. Não. Bem, boa noite. Com o tempo reduzido de fala, isso significa que eu já estou liberado de fazer todos aqueles agradecimentos protocolares, né? Eu já passo de imediato ao que eu pretendo dizer. É um painel sobre Estado de Direito, segurança pública e relatórios minoritários. A minha fala em particular, eu vou pensar um pouco, a partir de Minority Report, o que seria um constitucionalismo distópico. Eu penso que, nesse momento, nós vivemos uma transição do princípio da esperança para o princípio da responsabilidade. Com isso, eu quero dizer que, em qualquer ponto da frise ideológica, há uma experiência da perda da utopia. Ou seja, se vamos à esquerda, a crise do socialismo real cria uma perda da utopia, daquele sonho do socialismo, do comunismo prometido que não se cumpriu. E o que o Traverso chama de um momento em que você tem uma suspensão, uma paralisação da imaginação utópica. Mas à direita da frise ideológica também há uma perda dessa utopia, que é a utopia do self-made man, a utopia daquele que é capaz ainda de um resquício luterano de que alguém que possa empreender e romper individualmente e construir soluções individualmente para o mundo. Então, essa perda da utopia, ela torna o futuro mais turvo, ela nubla as possibilidades de alternativa do futuro. A utopia daquilo a ser buscado dá lugar à distopia daquilo a ser evitado. Nós deixamos de almejar um lugar melhor no futuro e preocupamos apenas em não legar ao futuro uma realidade pior. Se nós conseguirmos manter o que tiver, já é suficiente. E eu estou usando a palavra distopia no sentido de uma projeção de uma sociedade inexistente, considerada comparativamente pior à sociedade atual do leitor. É o conceito de distopia, a projeção de uma sociedade inexistente, comparativamente pior à realidade vivida pelo leitor. Curiosamente, o termo distopia ele surge 2 séculos depois do termo utopia. Utopia está vinculado ao Amorós, mas o termo distopia começa a ser mencionado em meados do século XVIII, na Irlanda, em Londres, em Dublin, o termo distopia. E, para mim, uma hipótese é de que, no recrudescimento da modernidade, o termo distopia passa a fazer sentido, porque a modernidade se constrói sobre um circuito de afeto próprio, o afeto do medo. E, dentro dessa lógica, me parece que, nesse momento de ideias, possa fazer sentido, então, o surgimento posterior e não imediato da distopia. A minha ideia, então, é pensar a partir da distopia, porque eu penso... a minha ideia, a minha hipótese, é de que
no momento em que a utopia, a esperança se arrefece e cede espaço ao temor, a utopia dá lugar à distopia como uma categoria, como a categoria literária propícia à compreensão da realidade. Então, o que eu vou tentar extrair da distopia, e em particular de Minority Report, categorias que nos permitam pensar o constitucionalismo ou para onde o constitucionalismo está indo. E eu vou trabalhar com o conto, primeiro porque Minority Report é adaptado para o cinema, numa produção do Steven Spielberg, e eu prefiro utilizar o conto porque, até por uma questão pessoal, de identificação com a personagem principal, que no conto é alguém já um cinquentão, careca, barrigudo, e que no filme é Tom Cruise. Então, assim, embora vocês possam ser bondosos comigo, mas eu dificilmente me sentiria identificado com Tom Cruise, então eu prefiro com o personagem do conto, que é esse cinquentão careca e barrigudo, né? Qual vai ser a primeira categoria com a qual eu vou trabalhar? O conto, ele é a personagem principal, John Anderton, ele criou, numa Nova York futurista, uma divisão pré-crime. É um sistema complexo que mistura dom extrasensorial, análise tecnológica de dados e triagem burocrática. Então, tem 3 mutantes pré-cognitivos que falam palavras aleatórias, que são compiladas por um computador, que produz um cartão do crime que vai ser produzido num prazo máximo de 2 semanas. Esses cartões vão para um burocrata que faz uma triagem e que seleciona só os graves, onde atuaria a polícia preventiva, prendendo as pessoas antes de praticarem o crime. O John Anderton, que é o criador dessa divisão pré-crime, ele recebe a visita de um novo empregado na empresa, Ed Whitver, que vai substituí-lo futuramente. E ele vai apresentar o local para o Ed Whitver, e quando ele está apresentando a maquinária que gera os cartões dos futuros criminosos, sai um cartão com o nome dele. Ele esconde o cartão, mas fica com aquilo na cabeça, pensando que alguém havia conspirado para que ele perdesse o cargo. E a maneira mais fácil era produzir um falso cartão desse crime futuro que o pudesse incriminar. Para mim, então, a primeira categoria que eu extraio para pensar a partir da distopia, o constitucionalismo, é a paranoia. E como paranoia, pensando tanto como patologia freudiana, aquele superinvestimento da interpretação do inconsciente de outrem, e uns pequenos gestos, eles fazem sentido e dão uma resposta de totalidade. Esse é o paranoico. Ele é um superintérprete, é um intérprete implacável, sistematizador, totalizante. Então, nenhum gesto é impensado. Todo gesto está numa lógica de causa e efeito. Depois, Lacan ele vai, inclusive, trabalhar paranoias que não são patológicas, né? O estádio do espelho é um processo paranoico, que a criança, ainda naquele momento de desagregação, se reconhece na imagem do espelho alienada, que é, na verdade, a projeção do seu reflexo e o desejo da mãe. Mas ainda há a paranoia sistêmica, que é aquela que nós temos em relação às coisas. Nós estamos, de tal maneira, internalizados nesse jogo social, nessa engrenagem social, que, às vezes, nós chegamos a acreditar que as máquinas boicotam a nós mesmos. Quem nunca teve essa experiência de estar querendo chegar em ponto num compromisso e o sinal fica vermelho na sua hora? Você fala, é comigo. É comigo porque quando eu quero chegar no horário, o sinal fecha. A gente não tem a capacidade de se indignar contra o sistema e atribui às máquinas a capacidade de boicotarem por nós, numa resposta que deveria ser nossa e passa a ser da máquina. Então, tanto a paranoia patológica, a paranoia constitutiva do indivíduo, como a paranoia sistêmica está entre nós. E eu queria, então, tomar 2 pontos dessa paranoia para pensar como que isso vai estar no direito. Primeiro, a paranoia da autonomia tecnológica, que a Joana já, inclusive, nos antecipou.
essa ideia de que as máquinas ou os algoritmos vão nos salvar de nós mesmos. Nós não conseguimos criar justiça, mas o algoritmo vai. Como se o algoritmo pudesse se despir justamente da programação de quem o fez. Então, nós começamos a acreditar que um determinado sistema livre das paixões possa ser capaz de indicar quem são as pessoas a serem entrevistadas num pedido de emprego, quem são aqueles que podem contratar planos de saúde porque estão mais propensos ao uso abusivo de medicamentos ou não, e quem tem maior grau de periculosidade por conta de um cálculo suposto de reincidência. Né? Ora, o algoritmo americano que faz isso, ele tem uma margem de erro, mas é sempre a margem de erro ele projeta que negros vão reincidir mais do que reincidem e que brancos vão reincidir menos do que reincidem. O que deixa muito claro que as máquinas não vão nos salvar de nós mesmos, embora o direito queira acreditar nisso como uma paranoia. Né? Para mim, essa é um primeiro traço de um constitucionalismo distópico. O segundo, ainda dentro da paranoia, é essa pretensão dessa narrativa conspiratória totalizante. Essa ideia que, na prática processual... Primeiro porque a conspiração, essa ideia de conspiração, que é bem antiga, que pode ter um papel de fabulação, de nublar o real, pode ter um papel cognitivo, de dar explicação para o real, pode ter um papel motivatório, né, de motivar uma ação no real. Mas quando a gente traz isso para o direito, na prática processual jurídica, a paranoia conspiratória se manifesta de várias formas. Eu vou citar 3. Uma delas, quando desconfia-se do interesse legítimo processual do demandante, que nessa perspectiva estaria apenas dissimulando uma outra intenção ou buscando benefício para outrem. E aqui eu queria retomar um caso no Brasil, em que o ministro Gilmar Mendes, numa ação que discutia a constitucionalidade do financiamento de campanha eleitoral por pessoas jurídicas, acusa a OAB de estar conspirando para manter o PT eternamente no poder. E que a OAB, inclusive, se vê obrigada a fazer uma nota de desagravo público. Porque tinha proposto uma ação, então aquela ação não servia aquele fim, havia algo por trás que era um outro interesse. Né? Dissimulado naquela simulação. Uma segunda possibilidade de paranoia conspiratória no direito, na prática processual jurídica, a supervalorização do poder explicativo do processo judicial. A gente começa a achar que, se deflagrarmos um processo, a verdade vai aparecer, que é quase revelacional. Né? Olha, a gente não sabe qual é a verdade, mas se for deflagrar um processo, a verdade vai aparecer no processo, como se o juiz fosse alguém que tivesse um dom inato de trazer à tona todos os elementos ilícitos e não identificados socialmente. E, em decorrência disso, um terceiro exemplo, com a contribuição do Franco Cordeiro, que é o primado da hipótese sobre os fatos. Quando o julgador já tem em mente o que ele quer produzir, e que ele apenas confirma a hipótese dele com aquilo que ele vai sacando, no que bem entende do caso concreto. Então, uma primeira conclusão parcial é que o constitucionalismo distópico se caracteriza tanto por esse fetiche da tecnologia, que acredita produzir resultados com máquinas, ou por uma hermenêutica conspiratória que enxerga ilícito até onde não existe. Eu passo ao segundo elemento desse constitucionalismo distópico. E aí eu volto ao conto do Minority Report. Quem supostamente o Anderton mataria era um ex-militar, um general, Leopold Kaplan, e ele fica sabendo disso. Por quê? Porque quando o sistema gerava a ficha do homicida, havia uma ficha cópia que caía nas Forças Armadas. E ele, por conta disso, tem acesso de que ele seria morto,
Mas ele não acredita nisso, porque ele fala, olha, é um sujeito encarregado da divisão pré-crime, e ele se vale disso para justamente desqualificar a divisão pré-crime, porque ele preferia a época anterior em que todo o controle do poder estava na mão dos militares. Então, ele quer fazer voltar à situação anterior, e ele provoca o Anderton a achar o tal do relatório minoritário, porque bastava a condenação se eram 3 mutantes pré-cognitivos, se 2 falassem que o crime fosse acontecer, já era suficiente para prendê-lo. Normalmente, esse terceiro era o tal do relatório minoritário. Ele vai atrás do relatório minoritário, encontra o relatório minoritário. De fato, na visão de um dos 3 mutantes, ele não realizaria o crime. Mas depois, o próprio militar tem acesso ao relatório, quer divulgar o relatório para desacreditar a divisão, e ele fala, o único jeito de dizer que o relatório não é mentiroso é matando o general. Né? E é o que ele acaba fazendo, para dizer que não havia relatório. E ele acredita tanto no sistema que ele precisa dar uma resposta para ele mesmo. E a resposta que ele dá para ele mesmo é: não havia uma divergência temporal, havia uma linearidade da explicação. Porque a divergência entre os 3 mutantes era, um disse que eu ia matar, eu ficando sabendo disso, decidi não matar, e aí o segundo, e sabendo que em não matando eu ia acabar com o fim, eu ia gerar o fim da divisão, eu volto a matar. Então seria uma linearidade temporal. E é esse o segundo elemento dessa paranoia, o segundo aspecto do constitucionalismo distópico. É essa negação da multitemporalidade. É acreditar no tempo como uma linha temporal crescente, uma flecha direcional. Então, uma linha unitemporal e direcional. O tempo, ele é bastante importante em Philip Dick. Ele escreve em plena Guerra Fria, e na Guerra Fria o tempo é arma, você produzir algo primeiro que o outro. Na Guerra Fria o tempo é um biopoder, como criar ritmos sociais. Toda distopia é uma discronia, porque ela também trabalha com a ideia de uma temporalidade, de um ritmo social pior. Né? E ela revela para nós como que o direito também se constrói numa linha temporal, unitemporal, direcional. Brilhante. Hoje a gente falava de justiça de transição. A justiça de transição precisa basear-se numa ideia de uma única linha temporal unidirecional, até para que ela possa determinar em que momento as medidas não são mais de alta anistia. O mito do poder constituinte trabalha sobre a mesma lógica, de uma linha temporal unidirecional, né? Uma única linha temporal. Então, uma concepção de que existe uma única frisa temporal englobante de todas as relações sociais e que se encaminha para o futuro sem suspensões, sem retrocessos, sem superposições. A questão é que isso torna o direito crononormativo, torna o constitucionalismo crononormativo. Cria guetos temporais daqueles que não conseguem se colocar dentro desse ritmo heterogêneo. Se nós pensarmos no tempo objetivo, fica mais fácil observar essa arbitrariedade. Todo mundo, quando tem uma situação de horário de verão, fica evidente, né, que houve aí uma manipulação do tempo objetivo. Mas, em relação ao tempo subjetivo, isso é mais tênue. Essa biopolítica do tempo, que os estudos queer alertam como, por exemplo, um argumento do futurismo reprodutivo. Essa criança do futuro em nome de quem nós fazemos tudo. Uma criança que sequer existe. Políticas públicas são feitas para o bem da criança que vai nascer. Há um caso que é curiosíssimo, que quando a Janaína Pascoal justifica o impeachment da Dilma, diz é para o bem dos seus próprios netos. O que é um paradoxo. Ou seja, a ideia de que existe uma criança futura, imaginária, em nome de quem nós fazemos tudo, que estabelece um certo ritmo social. A ideia não só de que esse tempo é único, mas de que esse controle de tempo estabelece uma rígida divisão entre passado, presente e futuro. Não é possível uma espectralidade
debruçada sobre o presente. O passado não pode mais incomodar o presente, porque o passado ficou no passado. E o futuro não é de hoje. É aquilo que o Fabian chamaria de alocronismo. Nós dizemos que o outro não pertence ao contemporâneo, ou jogando-o ao passado e dizendo, isso não cabe mais nesse tempo, ou dizendo, isso é muito vanguarda para nós. Então, modos de produção tradicional não fazem mais sentido, né? Uma CLT não faz mais sentido, né? Isso é coisa do passado. Mas e relações poliafetivas? Não, isso é muito vanguarda, isso também não pertence ao presente, isso pertence a algum lugar do futuro. E a gente blinda o presente da multitemporalidade, dos vários ritmos sociais, porque construímos uma única temporalidade distópica. E eu passo, então, ao terceiro e última característica desse constitucionalismo distópico. Além da paranoia, que tem a questão do fetiche das máquinas e a conspiração, né? A narrativa conspiratória. Além dessa linearidade temporal direcional, eu colocaria a aversão ao futuro negativo como argumento decisório. A aversão ao futuro negativo como argumento decisório. Em vez de se basear num constitucionalismo aspiracional, que é, nós temos um parâmetro onde queremos chegar, nós vamos ter um constitucionalismo aversivo, que é o que nós queremos evitar. E isso se torna uma argumentação jurídica. Você estabelece um parâmetro em que nós nos tornaremos dentro de um pragmatismo consequencialista. O pragmatismo consequencialista, mesmo quando bem aplicado, seria você estabelecer possíveis consequências para cada decisão e eleger qual das consequências seria a preferida. Mas nessa lógica do constitucionalismo distópico, você escolhe uma decisão, projeta uma consequência catastrófica e isso por si só legitima a decisão em sentido contrário. Ou seja, se nós tomarmos essa decisão, nós vamos chegar no caos. Logo, vamos decidir no outro sentido. E esse outro sentido não precisa ser mais justificado, porque ele é justificado pelo argumento distópico do que nós queremos evitar. Seria uma terceira prática que, inclusive, baliza bastante a ponderação, a regra da proporcionalidade. Então, vocês projetam um futuro distópico a ser evitado que justifica a decisão que você não justificou, na verdade. Esse constitucionalismo, quem dera fosse distópico como prospecção. Ele é distópico porque eu trabalho a partir de categorias distópicas para perceber um constitucionalismo que já existe, que já está dado, que já está arraigado, que já se constrói no hoje. Qual é o risco desse constitucionalismo? Eu diria que o primeiro risco nem é jurídico. O primeiro risco é dessa distopia ser percebida como utopia. O primeiro risco é dessa distopia ser percebida como utopia. Porque é o leitor que avalia a obra a partir do seu ponto de vista, se aquele futuro retratado é melhor ou pior. E o que me entristece aqui no Brasil, provavelmente, muitos diriam que um constitucionalismo assim seria aquilo que nós almejamos. Seria um constitucionalismo que se resolvesse pelas máquinas, que buscasse a solução a qualquer custo, seria o que nós buscaríamos. Esse talvez seja um grande medo. Como superar isso? Se esse constitucionalismo distópico se baseia no circuito do afeto do medo, que para mim é a base da própria noção de distopia, nós teríamos que mudar, então, qual é o sentimento ou afeto que está no circuito dos afetos dos poderes. Os revolucionários diziam que a raiva talvez seja esse grande afeto, a indignação. Os cristãos, se é que ainda existem, diriam o amor. Eu diria que talvez o afeto que deveria nos mover seja esse afeto justamente que decorre da perda da utopia, que é a melancolia. Eu não vou aqui defender que vamos fazer voltar à utopia, não tenho nenhuma palavra de ânimo para vocês. Eu acho que a melancolia é que pode nos conduzir de alguma forma, porque a melancolia é a certeza de uma perda, ainda que eu não identifique o que se perdeu.
Todos nós aqui provavelmente sentimos que perdemos algo, que estamos no momento de perda, ainda que não saibamos identificar o que se perdeu. Eu acho que a partir do momento que nós nos constituímos como perda, porque a perda é constitutiva de nós, quando nós nos constituímos como perda, nós começamos a ter um pouco menos de medo do medo. Se, na verdade, nós não temos mais o que perder, porque sendo perda e estando perdidos, o que nos resta apenas é nos encontrarmos. Obrigado. Muitíssimo obrigado. E dentro do tempo reduzido dos 25 minutos. Matou a pau com o tempo e com o texto. Obrigado. Passar imediatamente a palavra ao professor Dr. Tiago Fabres. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria muito de agradecer especialmente ao professor Nelson pelo convite. Eu confesso que eu me lembrei, quando eu estava subindo, de um DVD que foi gravado por um sambista brasileiro chamado Zeca Pagodinho, que ele disse que no início do DVD ele estava... Tá melhor? Que ele estava tão calmo, que chegava a estar nervoso no início da gravação. E no meu caso é o contrário, eu estou tão nervoso, que chego a estar calmo, né? Porque eu estou diante de grandes mestres e de queridos amigos, então para mim é um momento assim, não só de muita emoção, de muita alegria, compartilhar. É a primeira vez também, André, que eu falo aqui no Direito e Literatura. E diante dos meus mais importantes mestres da minha trajetória acadêmica, o professor Lênio, que é meu eterno orientador, o professor Jacinto, que esteve na minha banca de mestrado, doutorado, apanhei dele 2 vezes consecutivas e muito, né? Enfim, André, Alfredo, Rodrigo, né? Professores muito queridos aqui, amigos presentes também, saudar meus colegas aqui de mesa, e dizer que pretendo ser breve, sei que está todo mundo cansado de um dia intenso de trabalho, grupos de debates, enfim, reuniões, seminários e palestras tão intensas, e eu pretendo ser o mais breve possível. Já vou aproveitar a fala que já expôs o conto, e o enredo distópico, a partir do qual pretendo fazer, então, a minha análise sobre o que eu vou chamar de distopia criminológica e uma política criminal distópica. Então, eu vou concentrar a minha abordagem e vou partir de um diálogo entre os 2, talvez, protagonistas principais, que seria o Anderton e o Whitwer, né? Ele é o inspetor-chefe, portanto, desse departamento, que ele vai chamar de departamento anticrime ou pré-crime, né? Que nós vamos punir os crimes antes que eles aconteçam, que eles ocorram. Portanto, uma primeira leitura imediata poderia sugerir uma crítica ao fim do direito penal do autor e da culpabilidade, já que nós vamos punir intenções, cogitações e não necessariamente atos, mas que o autor vai chamar de a nova lei. Então, a minha interrogação é exatamente essa: se se trata efetivamente de uma nova lei, ou se o direito penal não foi necessariamente sempre isso, né? Punir o ser, punir as intenções, muito mais do que punir comportamentos. E é exatamente a partir dessa premissa que eu vou trabalhar. Então, o diálogo diz assim, é o Anderton e o Whitwer conversando, né? Então, com o auxílio de seu mutante cognitivo, você aboliu com ousadia o sistema punitivo pós-crime, baseado em presídios e penalidades. Como todos sabemos, a punição nunca foi muito dissuasiva e servia de pouco consolo a uma vítima já morta. Anderton disse: você já deve ter notado o inconveniente legal básico da metodologia pré-crime. Estamos prendendo indivíduos que não infringiram lei alguma, mas com certeza vão infringir, Whitwer afirmou com convicção. Felizmente não infringiram porque os capturamos primeiro, antes que possam cometer um ato de violência. Portanto, a execução do crime em si é absolutamente metafísica. Afirmamos que são condenáveis. Eles, por outro lado, afirmam eternamente
que são inocentes. E, em certo sentido, são inocentes. Não temos qualquer crime grave, mas temos, sim, um campo de detenção cheio de supostos criminosos, prosseguiu Anderton. Então, a minha premissa, a partir desse diálogo central do texto, é problematizar, né, o direito penal liberal, o garantismo. Então, essa primeira leitura, como eu disse, poderia sugerir, ora, isso se trata do fim do direito penal, do autor e da culpabilidade, né, que ele vai chamar de a nova lei. No entanto, a minha hipótese central é que não se trata de uma nova lei, mas se trata da eterna lei do direito penal. Ou seja, o direito penal sempre vai funcionar como um discurso de justificação, e o garantismo, de alguma maneira, se prestou a isso, a legitimar os mais terríveis genocídios, as mais terríveis barbáries, os nossos campos de concentração, a política criminal bélica do governador do Rio de Janeiro, as ditaduras latino-americanas de um modo geral. E esse é um momento, como o professor Jacinto ressaltou hoje pela manhã, de celebração da voz humana, em momentos tão difíceis como estamos vivendo no Brasil e na América Latina, de criminalização do pensamento e de criminalização da palavra. Eu pretendo, então, afirmar que nós sustentamos um mito do direito penal moderno, ainda, como instrumento de legitimação desse genocídio. Então, na verdade, o direito penal, a racionalidade penal moderna se constitui numa teologia. O Sebastian Scherer e o Husserl afirmaram isso, que não há nada mais parecido com a escolástica medieval do que o direito penal. Portanto, o direito penal se sustenta numa falácia, que é o fundamento legitimante do discurso filosófico liberal e iluminista de justificação da pena, construído a partir da premissa de que o objetivo da pena seria a minimização da reação violenta contra o delito, ao prevenir e, se possível, eliminar uma reação formal ou informal mais violenta contra o delito, restando a pena justificada como um instrumento impeditivo da vingança. Esse discurso, ele se constitui numa articulação ideológica erigida a partir do processo de confisco do conflito, na aurora do século XIII, ao sustentar a violência soberana, a partir do mito da violência legítima exercida pelo Estado, como única estratégia de solução dos conflitos. Então, a partir do Lênin e de tantos outros autores, de um antropólogo que para mim é muito importante, o Pierre Clastres, em duas obras monumentais, A Sociedade contra o Estado e Arqueologia da Violência, eu pretendo afirmar uma antropologia hermenêutica da violência como um modo de articular uma crítica a esse confisco do conflito como um mecanismo de racionalização e de introdução de um terceiro imparcial apto a sustentar, não é, ou impedir uma vingança generalizada como uma forma legítima, né, e mais interessante de resolução dos conflitos. Então, essa antropologia hermenêutica aponta na direção de que o sequestro do conflito pelo Estado representa não a racionalização do conflito pela introdução de um terceiro imparcial apto a dirimi-lo, mas aquilo que o Pierre Clastres chama de a proclamação do inominável mau encontro, a instituição da relação de poder, ao estabelecer a apreensão da essência do político na divisão social entre dominantes e dominados, entre os que sabem e, portanto, mandam, e os que não sabem e, portanto, obedecem, pelo qual o político é o exercício do poder, legítimo ou não, pouco importa aqui, por um ou alguns, sobre o resto da sociedade, para o seu bem ou para o seu mal, pouco importa também. A partir disso, uma nova forma de justiça penal se desenha, uma justiça imposta sempre do alto, que se infunde gradativamente como poder judiciário e poder político. Uma justiça que apaga e elimina as vítimas concretas das ações danosas, inventa a infração e os infratores e os transforma no álibi para o exercício desenfreado do poder punitivo estatal e de suas ilegalidades subterrâneas intrínsecas. Então, não há racionalização.
Há, na verdade, o sequestro do conflito e, portanto, todo crime, o menor dos crimes, se transforma em crime lesa majestade, e isso legitima, né, o Estado total. Então, não existe direito penal mínimo possível. Direito penal é sempre direito penal, Estado é sempre Estado, nos germes, né, do direito penal mínimo está o direito penal máximo. Esse sequestro do conflito, ele produz também o sequestro do tempo. É um tema muito importante aqui nas mesas anteriores. Né? Por que o sequestro do tempo? Porque o soberano sequestra não só o tempo do conflito, impede que o conflito seja trabalhado na sua temporalidade pelos próprios protagonistas. Eu posso perdoar, eu posso fazer as pazes com o sujeito que me assaltou, mas o soberano não quer saber dessa possibilidade de um diálogo entre vítima e agressor. E afirma também o tempo do próprio poder, o tempo do exercício da dominação, na medida em que o controle do tempo é controle sobre a vida dos súditos. Portanto, controlar e dominar o tempo de vida dos súditos, em especial dos rebeldes e insubmissos. Portanto, controlar o tempo é controlar a vida dos súditos. Então, todo biopoder é uma biopolítica do tempo também. E o direito penal, essa mitologia penal, ou essa teologia penal, ela sempre foi tecida nos cenários das democracias brutais. Portanto, a brutalidade das democracias sempre foi abafada. Desde suas origens, vai dizer o Achille Mbembe, um filósofo camaronês, a democracia moderna sempre mostrou uma tolerância perante uma certa violência política, inclusive a ilegal, essa espécie de eterna mais-valia do Estado. As milícias, as formações paramilitares, as ditaduras constitucionais. No Brasil, estamos, nesse momento, com os territórios da pobreza ocupados por forças militares, onde a vida dos moradores é uma vida absolutamente matável, né? Portanto, ditadura constitucional. Atirar na cabecinha, como disse o André. Desde os Estados Unidos construíram aquilo que o Mbembe chama de democracia de escravos, né? Os próprios pais fundadores eram senhores de escravos. Então, uma caracterizada pela bifurcação, uma comunidade de semelhantes e uma comunidade de não semelhantes, sem lugar, pessoas que não têm direito a ter direitos, fundada na lei da desigualdade. Portanto, a democracia sempre conviveu com campos de concentração, em alguma medida. Os nossos presídios brasileiros, as nossas favelas e periferias são campos de concentração a céu aberto. Dispensa muros, comunidade de separação. E essas democracias sempre se fundaram numa violência racista, que no início foi a violência racista do linchamento e atualmente a violência racista das execuções nas favelas e do encarceramento em massa. Basta ler a Michelle Alexander no Nova Segregação, que é um resumo do documentário 13ª Emenda, em que os Estados Unidos substituíram, né, o sistema de escravidão pelo sistema do encarceramento em massa, o novo Jim Crow. Enquanto técnica de poder racista, o ritual da execução tem por objetivo semear o terror nas mentes das suas vítimas e revitalizar os instintos mortíferos que alicerçam a supremacia branca. De modo que terror e contra-terror são duas faces de uma mesma realidade, uma relação sem desejo. O ativismo terrorista, e eu ousaria dizer também a corrupção, no caso brasileiro, e a mobilização antiterrorista, ou essa luta contra a corrupção, tem muito em comum. Ambas atacam o direito e os direitos. Assim, o direito não pode ser protegido pelo direito, mas apenas pelo não direito. Proteger a democracia, o Estado democrático, contra o terror e contra a corrupção, exigiria violentar a própria lei, ou ainda constitucionalizar o que até então proveio tanto da exceção como simplesmente do não direito, a tortura,
a execução da pena antecipada, o tiro na cabeça, enfim. Então, governar pelo terror já não tem a ver com punir e disciplinar, mas, sobretudo, matar, seja em massa ou em doses mais contidas. Guerra e terror se apresentam, na atualidade, como modos de produção, como forças produtivas que mobilizam a expansão do capital em escala global, uma espécie de economia sacrificial que Mbembe chama de necropolítica, né? O racismo como o motor da guerra. E, portanto, a justiça penal latino-americana, o Zaffaroni tem um livro histórico e clássico sobre isso, aliás, 2, Criminologia, Aproximação desde a Margem e Em Busca das Penas Perdidas, onde ele ressalta esse apartheid criminológico, né? O fato de que a criminologia latino-americana herdou os discursos do positivismo criminológico europeu, racistas, para justificar o genocídio compulsivo das suas populações nativas e escravizadas. Portanto, a justiça penal se funda necessariamente nessas políticas da inimizade. O desejo do inimigo, o desejo de apartheid, de separação e enclave, e a fantasia do extermínio ocupam o lugar deste círculo encantado, uma fantasia da pureza. Esse inimigo, desde Carl Schmitt, não é apenas um rival que odiamos ou temos antipatia, mas remete sempre a um antagonismo supremo. No seu corpo e na sua carne, o inimigo é aquele a quem se pode provocar a morte física, porque ele nega de modo existencial o nosso ser. Portanto, ele é uma ameaça à existência moral da comunidade. Isso produz estados de insegurança, né? Todo conto passa necessariamente por isso também. Estados de insegurança, pânicos morais, o país tomado pela corrupção, o tráfico de drogas, né? Então, o traficante como essa entidade mítica no qual nós colocamos toda a nossa ira, depositamos toda a nossa ira. Então, esse inimigo supremo é exatamente construído historicamente. E esse estado de insegurança, ele naturaliza a violência contra os inimigos. O estado de insegurança, ele não é necessariamente uma estrutura, mas ele é uma paixão, um afeto, uma força do desejo. Ele força e faz funcionar o estado securitário, porque ele se dissemina pela sociedade, desde o motorista do Uber até o ministro do STF. Na origem do Estado está implicado necessariamente esse poder divino, monumental e sagrado, de modo que a política se manifesta necessariamente como teologia, pois, seja no caso da origem da religião, seja no caso da origem do Estado, encontramos no início o medo e no fim, como resultado, a sujeição ou reverência. O Carlo Ginzburg nos recorda que o código da operação de bombardeios a Bagdá em 2003 era shock and awe, golpear e aterrorizar, a qual remetia não necessariamente a um terror psicológico, mas a um terror sagrado. O terror produz medo, um instrumento poderoso de mobilização e controle social. Embora seja funcional à legitimação de governos, não se deve desconsiderar o fato de que a institucionalização do terror é, em realidade, um sinal de debilidade, especialmente no contexto democrático. Como disse Sebastian Scherer, como forma extrema de violência que explora o abalo dos sentimentos para fins políticos, o terror é o meio do estado de exceção por excelência. É exatamente o medo do terror, materializado na figura de terroristas, traficantes ou corruptos, que se autoriza o deslocamento do limite entre os poderes de intervenção do Estado e as liberdades civis. A consolidação de uma cultura do medo permite a degradação dos direitos humanos e legitima a deteriorização compulsiva
dos postulados mais básicos do Estado de Direito. E esse ódio à democracia, portanto, ele não é novo, né? Ele é recorrente e sempre abafado no interior dos Estados democráticos. Esse ódio à democracia na história política e social brasileira, ele é recorrente, uma espécie de eterno retorno do ódio, na medida em que nós fomos forjados por revoluções passivas, como diz o Luiz Werneck Vian. Primeiro, o medo branco das almas negras, como diz o Sidney Chaloub, os textos da professora Vera Malaguti, né? Tanto no Império quanto no início da República, em que Canudos seria o evento emblemático. Depois, o medo branco das almas vermelhas, o Estado Novo e a criminalização das ideias políticas, a ideologia da segurança nacional. Aliás, eu gostaria de recomendar uma tese de doutorado da professora Adriana Gonzaga Bisi, aqui da FDV, que ganhou o prêmio do IBCCRI, inclusive, em que ela analisa exatamente as decisões do Tribunal de Segurança Nacional nos anos 30, que foi um tribunal construído para julgar a intentona, Luiz Carlos Prestes e os líderes da intentona comunista, e se transforma num tribunal definitivo para perseguir os crimes políticos. Portanto, a gente fez um estudo aqui longo, durante 4 anos, estudando o autoritarismo brasileiro daquele período, Luiz Werneck, o Francisco Campos, Oliveira Viana, né, os autores que foram os arquitetos do Estado autoritário brasileiro, e a recepção do positivismo criminológico e da teoria das elites, do Gustavo Le Bon, Gabriel Tarde, no Brasil, para mostrar a criminalização das ideias políticas, como essa transnacionalização do controle social e sua recepção no Brasil se deu a partir de uma combinação entre o sistema penal oficial formal e o informal, aquilo que a Rosa Del Olmo chama de sistema penal subterrâneo, e essa combinação do paradigma dogmático das ciências criminais com o paradigma etiológico da criminologia a partir dos anos 30, né, sustentou essa repressão a toda forma de organização política que buscava reivindicar algum direito. Portanto, esses germes autoritários estão presentes na nossa história, estão enraizados nas instituições e na cultura política brasileira desde há muito. Na medida em que o nosso Estado novo é um Estado antiliberal. Portanto, sem nenhum compromisso sério e definitivo com o classicismo, com a defesa do indivíduo contra os abusos do poder punitivo, né? Uma defesa social intransigente da ordem política do Estado Novo, caracterizado pela gestão autoritária da modernização e da industrialização da sociedade brasileira, destinada ao controle da mão de obra incipiente, da dissidência política, das organizações espontâneas de trabalhadores e das ideias potencialmente desestabilizadoras e radicais, do comunismo, do socialismo, do anarquismo. Portanto, está presente tanto na nossa legislação, quanto na dogmática jurídica, quanto na forma de compreensão de mundo dos atores do sistema de justiça criminal. E o atual ódio à democracia se dá exatamente, né, uma espécie de Minority Report Bacurau, vamos dizer assim, e que permite a construção dessas políticas criminais distópicas, né, dessa criminologia distópica, dessa distopia criminológica, que seria o saneamento repressivo das áreas de exclusão do capitalismo contemporâneo, na medida em que não há mais trabalho para todo mundo, essa crise sistêmica das relações de produção e de sociabilidade, que estabelecem processos de desterritorialização, uma nova organização dos espaços capaz de excluir tudo aquilo que é percebido como perigoso ou como incômodo, de modo que erigimos um Estado penal absolutamente compulsivo, que criminaliza a pobreza por intermédio da guerra às drogas, né? A guerra às drogas é o grande álibi, a grande justificativa política, ideológica, para o extermínio compulsivo da juventude negra, das periferias e das favelas.
uma espécie de exceção permanente, fundado nos massacres cotidianos e no eterno retorno do terrorismo de Estado. A palavra dos mortos, como diz de novo o Zaffaroni, a palavra dos mortos precisa nos dizer alguma coisa. Esses massacres, esses extermínios cotidianos, eles são recorrentes. E um trauma é incapaz de produzir alguma forma de reação para conter os traumas sucessivos. Há um documentário brasileiro chamado A Queima-Roupa, que ele vai mapear e vai mostrar esses massacres protagonizados pelas forças policiais brasileiras no Rio de Janeiro na década de 90 e nos anos 2000. Começa com a chacina de Acari e termina com a invasão do Complexo do Alemão em 2010. Então, o documentário abrange um período largo de tempo, onde ele vai mostrar exatamente que o Estado brasileiro e a milícia se confundem sistematicamente. Historicamente, em todos esses massacres ecoa a tragédia fundadora de Canudos. Em todos os casos, a vida nua da população pobre brasileira é exposta com crueza pornográfica. O que mais nos estarrece é o eterno retorno da barbárie. O trauma provocado pelo genocídio não gera os anticorpos, não permite ao corpo social criar as defesas que impediriam uma nova tragédia. Vigário Geral ocorreu apenas meses após a Candelária. Nenhuma transformação na ação da polícia, nenhuma reforma judiciária, nenhuma consciência social organizada, nenhuma cidadania parece interromper o ciclo louco do terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. É exatamente isso de que se trata mais uma vez e segue uma lógica implacável. Para encerrar, esses massacres que se consumam cotidianamente no Brasil produziram em 2019, só na cidade do Rio de Janeiro, 1.249 mortes pelos chamados autos de resistência, quando a polícia mata e diz que agiu em legítima defesa. O delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi, fez uma pesquisa desses inquéritos policiais e demonstrou que em todos eles não há denúncia do Ministério Público e, quando há denúncia, o Judiciário arquiva. Quase todos há pedidos de arquivamento. Em 3 ou 4 que o Ministério Público ousou propor a denúncia, houve também arquivamento antes do julgamento. E o ministro da Justiça diz que precisamos alterar o regime da legítima defesa no Brasil, porque os policiais no Brasil são vitimados pelos terroristas, traficantes. Portanto, não há extermínio suficiente. Foram 5 pessoas por dia, em média. 5 pessoas por dia a Polícia do Rio de Janeiro matou no ano de 2019. Então, hoje, 5 pessoas morreram no Rio de Janeiro pelas ações da polícia. A política genocida não é de hoje, mas vem aumentando com o comando do Witzel, que incentiva o mirar na cabecinha. E fogo. Uma vez por semana, a polícia entra na Maré e começam os confrontos. Sempre há algum morto ou ferido. Os moradores vivem traumatizados e as crianças enfrentam problemas para ir à escola e também de aprendizagem. Diz Lidiane Malanchini, responsável pela área de políticas de segurança pública das organizações Redes da Maré. Portanto, o diagnóstico é que o ano de 2019, com a ascensão do bolsonarismo e do governo Witzel, o extermínio foi absolutamente normalizado. A criminalização dos movimentos sociais, da vida política em geral. E o que o conto mais nos permite destacar, para concluir, seria a construção do atuarialismo criminológico, ou a política criminal atuarial, ou seja, governar por meio do crime, como a expressão por excelência dessa política criminal distópica, ou dessa distopia criminológica. Já não punimos comportamentos,
Nós punimos pessoas ou grupos sociais a pretexto das suas ações. Então, o extermínio da juventude negra não se dá pelos atos praticados, pelos crimes praticados, mas se dá exatamente por representarem uma ameaça, por serem construídos necessariamente como a expressão do traficante. Portanto, o Minority Report Bacurau. Vamos exterminar e vamos encarcerar a juventude negra, ainda que não tenham cometido crime algum. Ainda que não tenham cometido crime algum. Como a Ágata, a menina de 18 anos, de 8 anos, perdão, que foi assassinada, e o governador disse, não, é um efeito colateral da nossa guerra santa contra as drogas. E eu encerro, respeitando rigorosamente os 25 minutos. Vou encerrar de uma forma um pouco piegas, mas não tem problema. Eu vou encerrar com Eduardo Galeano, homenageando meu querido amigo e irmão Nelson, pela celebração da voz humana que ele protagonizou com esse seminário. O Galeano diz assim: tinham as mãos amarradas ou algemadas, e ainda assim os dedos dançavam, voavam, desenhavam palavras. Os presos estavam encapuzados, mas inclinando-se conseguiam ver alguma coisa, alguma coisinha por baixo. Embora fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos. Pínio Ungerfeld me ensinou o alfabeto dos dedos, que aprendeu na prisão sem professor. Alguns tinham caligrafia ruim, me disse, outros tinham letra de artista. A ditadura uruguaia queria que cada um fosse apenas um, que cada um fosse ninguém. Nas cadeias e quartéis, e no país inteiro, a comunicação era delito. Alguns presos passaram mais de 10 anos enterrados em calabouços solitários, do tamanho de um ataúde, sem escutar outras vozes além do ruído das grades ou dos passos das botas pelos corredores. Fernandes e Udobro e Maurício Rosenkopf, condenados a essa solidão, salvaram-se porque conseguiram conversar com batidinhas na parede. Assim contavam sonhos e lembranças, amores e desamores. Discutiam, se abraçavam, brigavam, compartilhavam certezas e belezas, e também tinham dúvidas e culpas e perguntas que não têm resposta. Quando é verdadeira, quando nasce na necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for, porque todos temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que mereça ser celebrada ou perdoada pelos demais. Obrigado.